Alguns filósofos gregos, conhecidos como atomistas, e os primeiros atomistas foram Leucipo e Demócrito. Esses filósofos naturais propunham que tudo seria constituído a partir de átomos, infinitos átomos, diferentes átomos, com atributos os mais diversos. Em contraposição a essa ideia, se encontrava um outro grupo de filósofos igualmente importantes, de forma que nós poderíamos citar aqui os monistas, os pluralistas, que defendiam 4 elementos, por exemplo, 5 elementos, se quisermos incluir também a abóbada celeste, um meio no qual os astros estariam imersos, de forma que havia sempre uma discussão e que ocorreu ao longo de milhares de anos. É uma coisa impressionante como demoramos para entender melhor a estrutura da matéria. Seriam as coisas, de fato, constituídas por átomos? É incrível, porque demoramos mais de 2000 anos para resolvermos essa questão. E ela foi resolvida, ou pelo menos a teoria atômica acabou se impondo por conta da teoria cinética dos gases. Ela acabou sendo uma forma da gente explicar o comportamento, por exemplo, dos gases ideais, obter a equação de estado, por exemplo, dos gases ideais. De forma que a teoria atômica ela foi ganhando corpo à medida em que ela conseguia explicar o comportamento dos gases com base numa teoria conhecida como teoria cinética dos gases. O que é isto? A ideia que foi ganhando corpo é que um gás seria constituído por átomos. Hoje em dia, tanto pode ser átomos quanto moléculas, isso não importa muito, por constituintes, né? De tal forma que, se a gente olhar, por exemplo, para uma figura bastante simples e ilustrativa, né? Uma panela de pressão, por exemplo, esse gás exerce uma pressão por conta da natureza atômica da matéria. Ou seja, a ideia é que um gás seria constituído por átomos. Sim, e certas propriedades dos gases deveriam depender, por exemplo, do número de moléculas no gás, constituindo o gás, ou o número de átomos constituindo o gás. Aqui tem uma coisa interessante. Já começamos a formular teorias onde esse número aqui passa a ser relevante. O número de átomos, o número de moléculas num gás. Mas a teoria cinética, sim, é cinética porque ela leva em conta o movimento dos átomos no
interior, por exemplo, de uma panela contendo um gás. O fato é que, se eu tenho aqui um gás contendo moléculas, essas moléculas colidem com as paredes do recipiente. E aí está, fantástico! Por quê? Agora já podemos pensar em entender a pressão exercida por um gás a partir do quê? Da teoria atômica. Por quê? A ideia é bem simples. A pressão exercida por um gás decorre da colisão das moléculas com as paredes do recipiente. Agora, veja, a teoria atômica se faz necessária para explicar o comportamento dos gases. Nós vamos começar pelos gases ideais. Nesse caso, a teoria é mais simples. O fato é que a teoria atômica da matéria recebeu um grande reforço e, a partir daí e até o final do século XIX, essa teoria foi se impondo. De forma que a teoria cinética dos gases é a teoria que levou mais em conta a natureza atômica da matéria. A natureza atômica da matéria se transformou num ingrediente essencial para entendermos o comportamento dos gases. Essa teoria, praticamente, ela recebeu, do que diz respeito ao seu arcabouço teórico, uma grande contribuição de um físico conhecidíssimo, conhecido como Boltzmann. De forma que quem acabou formulando a teoria cinética dos gases da maneira mais precisa possível foi Boltzmann. Nós vamos estudar numa das aulas uma das propostas de Boltzmann, onde ele apresenta uma expressão para a função de distribuição de velocidades das moléculas num gás. E com isso, praticamente, nós encerramos a teoria cinética dos gases com a teoria de Boltzmann. E assim, nós, depois de algum tempo, passamos a não ter nenhuma dúvida sobre a existência dos átomos e das moléculas.